Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Henrique, seja bem-vindo ao ESB Notícias desta sexta-feira, 8 de janeiro. Confira agora os destaques de hoje. Prévia da inflação oficial fecha 2020 em 4,23%. É a maior taxa anual desde 2016. Óbitos por coronavírus em Vitória da Conquista continuam crescendo. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 3 óbitos. Alerta de verão. Afogamentos aumentam durante esta época do ano. E ainda, uma homenagem à leitura no quadro Olhar em Crônica com Mário Ribeiro. TV UESB, UESB FM, informação, formação e conhecimento. Agora, no UESB Notícias. O IBGE informou que o índice de preços ao consumidor, que é considerado uma prévia da inflação oficial no Brasil, ficou em 1,06 em dezembro. Com isso, a inflação anual em 2020 atingiu 4,23%. Esta é a maior taxa anual de inflação desde 2016, que foi de 6,58%. Segundo o IBGE, a alta nos preços dos alimentos e bebidas pressionou mais uma vez o aumento da inflação. Acompanhe na reportagem de Luiz Pedro Passos. Nos supermercados, a reclamação é geral com o aumento do preço dos alimentos. E em dezembro de 2020, mais uma vez, a alta foi registrada no grupo de alimentos e bebidas, um número que impactou diretamente no índice geral da inflação, correspondendo a 0,42% do total. Nós temos esse resultado, podemos atribuir a várias questões, né? Uma série de fatores tem impactado os produtos da cesta básica especificamente. Em grande medida, essas exportações mais elevadas agora são derivadas também da questão do câmbio, né? Nós temos, nesse momento, um câmbio desvalorizado para o real. Significa dizer que para cada dólar a gente precisa de mais reais, né? Só que para quem vende seus produtos em dólar, significa também que para cada dólar que ele vender, ele vai ter um retorno maior de reais. Então, é muito mais vantajoso vender no mercado exterior do que vender aqui em termos de mercado doméstico. Uma outra questão importante é que alguns produtos têm perdido área plantada exatamente para esses produtos que têm sido tradicionalmente produtos de exportação, como é o caso da soja e do milho, né? Então, assim, áreas que tradicionalmente eram plantadas com feijão e arroz têm sido reduzidas e parte delas plantada especialmente com soja, exatamente por conta do retorno melhor. E, juntamente a isso, nós também colocamos um terceiro fator, que é o fato de que a política de estoques reguladores do governo, né, para produtos, especialmente grãos, ela tem sido abandonada paulatinamente nos últimos anos. Então, nesse momento em que nós temos esse choque de oferta, ou seja, uma oferta interna menor do que a demanda, nós não temos estoques reguladores para equilibrar a oferta e a demanda. Então, isso acaba tendo uma pressão sobre os preços. Entre os itens que mais subiram em dezembro, destaque para a batata inglesa, óleo de soja, carnes, arroz e frutas. Tomate, alho e o leite longa-vida ficaram mais baratos. Em dezembro, a inflação fechou em 1,06%. Em 2020, a inflação ficou em 4,23%. Já a inflação dos alimentos acumulou mais que o triplo do índice geral, somando 14,36%. Há uma perda de poder de compra, né, numa velocidade mais acentuada. Se nós pegarmos, por exemplo, pessoas que têm rendimento em torno de um salário mínimo, nós sabemos que normalmente a cesta básica, a alimentação como um todo, né, ela já consome ali entre 30% e 40% do orçamento. Então, com o conjunto desses produtos elevando de preço, significa dizer que o poder de compra ele vai se reduzindo também de forma muito rápida, né? E o que deixa a situação dos orçamentos familiares bastante comprometidas, sobretudo nesse momento em que nós temos um desemprego extremamente elevado, e aí a Bahia novamente é campeã de desemprego, né? Juntamente com isso, nós também temos várias pessoas na informalidade e com redução de renda por conta dos efeitos da pandemia, né? Sobretudo quem trabalha em setores como turismo,
o setor cultural, mesmo o comércio não retoma com a mesma força, né, de antes da pandemia, que já, preciso dizer também que nós já enfrentávamos uma crise. Então, de fato, a situação é bem delicada. Agora os dados da pandemia da Covid-19 em Vitória da Conquista. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Conquista, 61.004 casos notificados. Casos confirmados, 15.090, sendo que por laboratório foram confirmados 3.789, testes rápidos 11.301. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 120 novos casos aqui em Vitória da Conquista. Casos descartados, 14.435. Recuperados, 13.909. Óbitos, 235. Mais 3 óbitos por coronavírus aqui no município. O município, a cada dia, com uma crescente no número de óbitos e também de casos. Ocupação de leitos, 70 leitos de UTI, 82,9% ocupados e 83 leitos clínicos, 48,2% ocupados. Enquanto os países do mundo vão se mobilizando na vacinação da Covid, aqui no Brasil a imunização está programada para final de janeiro e início de fevereiro deste ano, segundo o Ministério da Saúde. Mas vale lembrar também que o Plano Nacional de Imunização, elaborado pelo governo federal e lançado no meio de dezembro de 2020, já sofreu pelo menos 4 mudanças, não tendo uma data para vacinar a população. Sendo assim, a gente fica no aguardo desse momento. Veja na reportagem, acompanhe na reportagem da estudante de jornalismo, Carla Lima. A vacinação é uma das estratégias mais importantes para manter uma população segura de infecções e prevenir doenças. Estamos enfrentando a pandemia da Covid-19 e, desde então, pesquisadores de todo o mundo estão em uma corrida atrás de vacinas capazes de frear o coronavírus. Mas, ao contrário de outros países, o Brasil não tem uma data para iniciar o plano de vacinação. Essa questão da vacinação, como você falou, realmente é algo urgente e preocupante a situação do Brasil com a morosidade em começar a vacinar sua população. Nós temos aí um plano nacional de vacinação que não tem data fixa ainda para iniciar, existem algumas possíveis datas, mas não tem nenhuma expectativa de vacina porque a gente não tem vacina em nosso solo. O Brasil tem mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas pelo país, que aplicam por ano 300 milhões de imunobiológicos. Esse histórico fez com que o Brasil se tornasse referência em vacinação. O Brasil é um exemplo em termos de vacina para outros países. A nossa população também sempre recebeu muito bem as vacinas, é uma das populações que mais recebe as vacinas e atualmente isso tem caído um pouco, né? Justamente por conta do aumento das fake news durante a pandemia. Então a população está perdendo um pouco do interesse em cima das vacinas. E esse histórico aí do Brasil de exemplo é justamente porque nós temos o nosso Sistema Único de Saúde que fornece as vacinas de forma gratuita, diferente de muitos países lá fora que você tem que pagar pela vacina, né? Segundo pesquisa do Datafolha, cerca de 63% das pessoas querem se vacinar aqui no Brasil. Mas até o presente momento, o governo federal não fechou acordo com nenhuma farmacêutica para o fornecimento da vacina. Enquanto os casos confirmados crescem significativamente no Brasil, outros países na mesma situação já iniciaram a imunização da sua população. É importante frisar, por exemplo, a Pfizer, que foi a primeira vacina aprovada pelo mundo afora e é que está sendo mais utilizada pelos países. Ela diversas vezes ofereceu a vacina para o Brasil e o Brasil não quis fechar acordo. E, novamente, agora em dezembro, eles ofereceram a vacina e o Brasil ainda não fechou acordo com a Pfizer, porque está falando das dificuldades dessa vacina e tudo mais. Só que a Pfizer desenvolveu uma caixa que você consegue acondicionar essa vacina por até 15 dias, né? Nessas caixas de gelo seco. As universidades públicas também ofereceram seus ultra freezers para guardar as vacinas.
Então, observe que a gente tem até uma certa estrutura para trabalhar com essa vacina da Pfizer. O que falta mesmo é interesse político em fechar esses acordos. E o governo de São Paulo anunciou ontem os resultados dos testes de eficácia da Coronavac, que é a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, que está sendo desenvolvida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. Os estudos apontaram que esta vacina protege 78% das pessoas que a tomam contra a Covid-19. Segundo o governo, a vacina garantiu a proteção total de 100% contra mortes, casos graves e internações dos voluntários vacinados que foram contaminados. As duas etapas anteriores da pesquisa, feitas no Brasil, já tinham atestado que a Coronavac é segura e produz uma resposta do sistema imunológico. A fase 3 da pesquisa investigava se ela, de fato, impedia que uma pessoa ficasse doente ao ser infectada pela Covid-19 ou pelo SARS-CoV-2. Na quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil vai começar ainda esse mês e que o país tem mais de 300 milhões de doses de vacina garantidas, inclusive 100 milhões de doses da Coronavac negociadas junto à Sinovac e Butantan. O governador da Bahia, Rui Costa, disse ontem que prevê iniciar a vacinação contra a Covid-19 no estado dentro de, no máximo, 30 dias. Segundo o governador, a Bahia está preparada para a imunização. Ele afirmou que o governo do estado já adquiriu seringas e refrigeradores e que só está esperando a liberação da vacina para iniciar a imunização. Ótima notícia. Agora, a previsão do tempo. Acompanhe como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outros municípios do Sudoeste. Sol entre nuvens e o tempo seguirá aberto durante o dia e à noite, céu com poucas nuvens aqui em Vitória da Conquista. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 31 graus. E para o final de semana, tempo nublado e com possibilidade de chuva. No sábado, tempo fechado aqui na cidade. Os termômetros variam entre 18 e 29 graus. E no domingo, temos previsão de chuva para a cidade de Vitória da Conquista. A mínima será de 18 graus e a máxima de 27 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região sudoeste. Sol entre nuvens na cidade de Anagé. Os termômetros registram a mínima de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Tapetinga, sol entre nuvens e o tempo segue parcialmente nublado. A menor temperatura é de 21 e a maior de 36 graus. Em Jequié, sol entre nuvens, mas o tempo segue parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 21 e 36 graus. Depois do intervalo, um alerta sobre os riscos de afogamento no verão e também o quadro Olhar em Crônica com Mário Ribeiro. A gente volta já. Bote a máscara! Bote a máscara! Pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger. Bote pra comprar o pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não vacile não. Bote a máscara. Bote pra ir trabalhar. Bote pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem álcool em gel, também deve usar. Quem ama protege e sabe cuidar. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Nessa pandemia, a regra é só sair de casa para coisas fundamentais e doar sangue é uma delas. Por isso, a Imob está tomando todos os cuidados, com acesso às dependências controlado, poltronas de doação separadas e reforço na higienização. Agende sua doação através do site, e-mail, mas venha de máscara e sem acompanhante. A solidariedade não pode ficar isolada. Doe sangue. Governo do Estado.
vaso de planta, ok. Garrafa, ok. Caixa d'água, ok. O pneu tá ok. É hoje que a gente vai o mosquito combater. É hoje que a gente vai o mosquito combater. Além do coronavírus, precisamos combater outro inimigo perigoso, o mosquito da dengue, que também transmite chikungunya, zika e febre amarela. Vamos todos eliminar focos de água parada e acabar com a Aedes aegypti. A Bahia contra o mosquito da dengue. Governo do Estado. O ESB Notícias está de volta e estão abertas até o dia estão abertas até o dia 17 de janeiro as inscrições para a seleção de candidatos aos auxílios de inclusão digital, voltada para discentes dos cursos de graduação dos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. O processo seletivo é voltado para os estudantes que estão atualmente matriculados nos períodos letivos de 2019 e 2020, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e sem condições de acesso à internet e às tecnologias digitais para a realização das atividades pedagógicas do ensino remoto emergencial. Conforme o edital 185/2020, estão disponíveis 700 auxílios, distribuídos em duas modalidades. A primeira é voltada para aqueles estudantes que declararem não dispor em seu endereço residencial de serviço de acesso à internet ou não dispor de serviço de internet compatível com as necessidades de conexão para acompanhamento de ensino remoto. Já a segunda modalidade contempla os estudantes que declaradamente não possuem equipamentos e recursos tecnológicos digitais e ou materiais de informática necessários para acompanhamento das atividades do ensino remoto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online. Toda a documentação exigida, normas a respeito da seleção e outros detalhes podem ser conferidos no edital. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail auxilioinclusãodigital@uesb.edu.br. As informações são da Assessoria de Comunicação da UESB. As altas temperaturas do verão fazem com que as pessoas estejam sempre buscando lugar para se refrescar, seja nas praias, piscinas, cachoeiras e até represas. Mas o aumento no número de frequentadores desses locais traz também uma preocupação: o aumento no número de mortes por afogamento. Acompanhe na reportagem de Luiz Pedro Passos. Verão, solzão, calorzão. Uma estação que combina com aumentativos e tem um relacionamento com a água. Mas a água e o verão, por mais que as características da estação sejam favoráveis a um status de relacionamento sério e duradouro, a combinação, digamos, é quase perfeita. Isso porque durante o verão, os afogamentos tornam-se mais frequentes. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados a fim de se evitar acidentes do tipo, como ressalta o subtenente do Corpo de Bombeiros, Ricardo Oliveira. As recomendações que nós fazemos para o pessoal que está indo para o meio líquido é que não faça ingestão de bebida alcoólica, que não se aventurem por não saber nadar, ou se souber nadar, não se distancie da margem. E a terceira é que não se alimentem antes de adentrarem ao meio líquido. Afogamentos, muitas das vezes, causados porque as pessoas costumam ignorar os riscos. Ignorar os riscos é um dos maiores incidentes. Achar que é um bom nadador e se afastar da costa. E naquele momento que nós nos afastamos da costa, às vezes não conseguimos retornar por vários problemas. Inclusive cãibras, mal súbitos, tonturas e etc. Né? E aí nós não retornamos com a mesma incidência que afastamos. Aí, muitas vezes, ocorre o risco de afogamento. Tem ainda a questão do descuido, que também pode ser fatal, e esse aspecto é justamente o responsável por vitimar as crianças. A gente está numa época que é bem comum acontecer, né, os afogamentos. E é importante a gente lembrar, assim, que o afogamento ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele não precisa necessariamente ter uma piscina funda, ou um mar, ou um rio. Ele pode acontecer em uma bacia, por exemplo, né? Às vezes a mãe deixa uma bacia com roupa, essa criança pode escorregar, pode cair dentro da bacia e acontecer o afogamento.
Então é muito importante que a gente tome cuidado e muito importante que a gente coloque os nossos filhos, sobrinhos, a criança no sentido geral, né, na aula de natação, porque além da técnica, ele vai aprender também o autossalvamento. Então por isso que é importante. O afogamento é a segunda maior causa de mortes de crianças de 0 a 14 anos no Brasil. Para não cair nessa estatística, a natação é uma ferramenta de segurança. Para a criança, a gente vai falar muito sobre essa questão do autossalvamento, né? Que é a utilização de algum material de flutuante, segurar numa barra, segurar numa borda, não entrar na piscina sozinha, entrar sempre acompanhado com um adulto, com uma pessoa responsável. É importante que ele não entre com o irmão mais velho, porque às vezes os pais têm esse costume, né? Ah, não, então vai com seu irmão mais velho. Não, criança não cuida de criança, né? Então a gente passa tudo isso para essas crianças, além da técnica, né, do aprendizado, da respiração, da abraçada, da pernada, a gente passa esses aprendizados também de autossalvamento para que a criança não venha entrar sozinha na piscina. No verão ou em qualquer estação, na fase infantil ou adulta, arriscar-se na água é algo que deve ser feito com cuidado, segurança e confiança. Pois é, Luiz, todo cuidado é pouco, então é importante ficar atento. Bom, agora o quadro Olhar em Crônica. Hoje o jornalista Mário Ribeiro faz uma homenagem ao leitor e aos escritores. Acompanhe. Ontem foi dia do leitor. E se você é uma dessas pessoas que reconhece a importância da leitura e a pratica no seu dia a dia, meus parabéns. A cada ano que passa, nos tornamos um grupo mais seleto. Em 4 anos, o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores. Em 4 anos, muita gente parou de se encantar pelo universo das palavras, e isso significa muito. Mas não quero me aprofundar em questões como a falta de incentivo ou de acesso, como o vigente projeto de taxação de livros que elevaria o valor de obras literárias no país, algo que é indiscutivelmente lamentável. Mas quero parabenizar a você, que é leitor ou leitora, que se aventura, se emociona e se permite viajar pelas páginas de um livro. Só quem lê sabe o quanto isso é viciante. Uma droga sem efeitos colaterais, exceto por uma lágrima ou outra que pode rolar após o término de uma boa história. Ler é um exercício silencioso que trabalha a mente e alimenta a alma. É um autocuidado, um afago, um libertar da realidade para universos distintos onde o pensamento se expande. E nessa reflexão, eu não poderia deixar de agradecer àqueles que nos permitem essa experiência ímpar, os escritores. Obrigado Clarice Lispector, Jorge Amado, Machado de Assis. Obrigado Cecília Meirelles, Carolina de Jesus, Carlos Drummond de Andrade. Obrigado Ariano Suassuna, Manuel de Barros, Conceição Evaristo e tantos outros autores brasileiros e estrangeiros também, por tantas alegrias e emoções. O desejo que fica é que nos tornemos um dia um país de grandes leitores, que o prazer pela leitura seja unânime, que encante a todos sem exceção. Enquanto isso, que possamos seguir valorizando esses nossos companheiros de todas as horas, os livros. Esse aqui é o meu da vez, The Outsiders, Vida Sem Rumo, de Susan Hinton. E você, qual livro tem te acompanhado nos últimos dias? Eu estou lendo Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Obrigado, Mário. E o ESB Notícias de hoje termina aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, 3424-8763. A gente encerra a edição de hoje com Chico Buarque e vários artistas cantando a música O Trono de Estudar. E logo após, muita música de qualidade na UESB FM. Obrigado pela companhia, ótimo final de semana, se cuidem, até mais. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me engolir, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula